Mateus capítulo de número 18, versículo de número 21 e 22. Toda a igreja, os que puderem, óbvio, coloque-se de pé, por favor. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Dá para dizer amém? Amém? Dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele assim: não insista, eu não quero brigar com você. Agora diz para ele assim: se eu te ferir, repete, se eu te ferir, você tem que me perdoar. Agora coloque assim a mão no seu peito e diga comigo: Senhor, me ensina o caminho do perdão, para que a minha alma seja livre. Amém. Pode sentar. Eu comecei semana passada aqui falando sobre o poder do perdão. Não deu tempo terminar e nós vamos continuar hoje. E a gente certamente conclui o raciocínio. Não conclui o assunto, porque o assunto é muito amplo. Tem muito a aprender sobre ele. Eu citei aqui uma frase de um pensador que disse: perdoe sempre os seus inimigos, porque nada os aborrece mais. Já citei para os irmãos algumas vezes uma fala do então senador baiano Antônio Carlos Magalhães, quando discursando no plenário do Senado, um senador da República que representava um outro estado começou a atacá-lo com palavras e com muita agressividade. O senador baiano deu uma pausa, olhou para o outro senador que lhe atacava e disse: vejo que Vossa Senhoria me odeia, e se Vossa Senhoria me odeia, então Vossa Senhoria é meu escravo. Esta é uma fala sábia. Você é escravo daquele a quem você odeia, daquele por quem você nutre algum tipo de ódio. Está comprovado cientificamente que algumas enfermidades estão intimamente relacionadas com a falta de perdão. Jesus chegou a ensinar que é melhor dar a outra face e apanhar a segunda vez do que reter o inimigo com as cordas do seu ódio. Eu disse aqui semana passada que quando você retribui um mal, quando você se vinga por um mal sofrido, você ativa o gatilho da lei da compensação. É assim: se eu te bati e você não me devolve, a minha consciência me diz que eu tenho uma dívida com você. Mas se você me devolve, a minha consciência diz que nós estamos quites, porque o mal que eu te fiz, você fez também. Então há uma quitação, e não há uma cura, mas há uma maquiagem do sentimento, e a lei da compensação está em ação. Não há remédio para a mágoa que não seja o perdão. Se você vingar-se
você não sente o seu coração aliviado, você continua revoltado. Se o indivíduo que te feriu morrer sem que você o tenha perdoado, o teu coração fica insatisfeito, porque ele morreu, mas você ficou ferido e não teve compensação. Eu falei aqui com os irmãos de uma senhora que me procurou, odiando gravemente o marido, que já havia morrido há 8 anos, e ela ainda o odiava ao ponto de dizer: eu queria desenterrá-lo e pisar no esqueleto e dizer para ele: miserável, você morreu e eu fiquei viva. Eu disse para aquela senhora: tenho dúvida se só o seu marido morreu e se a senhora também não já morreu com ele. A diferença é que um deitou e o outro ficou em pé, porque o ódio te mantém respirando, mas isso não significa que é vida, é tortura, é sobrevivência, e você não tem necessidade de carregar o fardo da amargura no seu coração. Diga aí para o seu vizinho: esse fardo não é seu, esse fardo não é seu. Eu dei aqui terça-feira passada algumas definições de perdão que eu mencionei, são citadas pelo pastor Josué Gonçalves numa das suas mensagens sobre o mesmo assunto. E uma dessas definições é que perdoar é reconhecer que eu também já fui perdoado. Eu disse aqui para os irmãos terça-feira passada que todos já foram desafiados a perdoar. Isto porque todos, em algum momento, em alguma época, em alguma área da sua vida, já foram feridos, traídos, rechaçados, machucados, lançados ao chão. De modo que perdoar não é uma atitude exclusiva minha, é uma atitude de todo dia para quem quer se manter vivo e com saúde. Mesmo porque perdão é o remédio que eu dou para o outro, a fim de que eu seja curado. Assim como o ódio é o veneno que eu dou para o outro, a fim de que eu mesmo morra. Ódio é o veneno que eu estou nutrindo pelo outro, a fim de que eu mesmo morra. Então perdão é o remédio que eu dou ao outro, para que eu mesmo seja curado. Perdoe. Eu disse aos irmãos aqui que perdoar não é um ato forçado. Se é forçado, não é perdão, é conveniência, é adequação, é falta de opção. Perdão é o ato espontâneo de um coração que decidiu que não precisa carregar um fardo que não é seu. Perdoar é uma necessidade, não para quem é perdoado, para quem perdoa. Então a palavra que eu disse aqui semana passada foi: um dos grandes entraves do perdão é que nós ficamos esperando que quem nos magoou venha humilde, e às vezes a gente até quer que o tal venha humilhado, e na Bahia tem uma expressão assim: com o rabo entre as pernas, para pedir perdão, porque a lei da compensação de novo aparece. Quando alguém vem humilhado me pedir perdão, eu me sinto maior do que ele, e na condição de perdoá-lo, porque ele está dependendo de mim. Biblicamente, perdoar é a atitude que eu me disponho a fazer, sem depender que o outro se arrependa. Perdoar é algo que eu ofereço a quem me feriu, sem depender que ele ou ela se arrependa. Presta atenção, tem gente que te feriu e que não vai se arrepender, porque o seu coração está tomado de amargura, de feridas, de dura cerviz. Então presta atenção, normalmente quem te feriu está com uma ferida não tratada,
Não deixe a sua ferida se transformar na ferida igual a de quem te feriu. Seja curado. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que quem nos fere nem sempre percebe que nos feriu. Tem gente que nos fere e não percebeu que nos atingiu. Então, perdoar é uma ação da minha proatividade, é a minha iniciativa para ser abençoado e abençoar a vida de outrem. Agora, olha para os meus olhos de quem nunca precisou perdoar na vida, porque nunca foi ferido. Olha para mim e deixa eu te dizer uma coisa: pastor, quem perdoa esquece? Não necessariamente. Perdoar não é sofrer de amnésia. Perdoar é lembrar sem ressentimentos. Aquilo já não pesa na minha história, já não me tira o sono. Claro, normalmente, quando você é ferido e precisa perdoar, você desenvolve alguns mecanismos de defesa. E olha para mim que eu serei grave agora. Às vezes, um mecanismo de defesa é se afastar, é recuar. Porque perdoar não significa disposição de se transformar em vítima a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Então, às vezes, por segurança, é mais interessante recuar para não padecer outra vez. Lá na frente, o próprio Deus vai trabalhar e fazer todas as coisas convergirem para o seu devido lugar, dentro daquilo que Ele mesmo propôs para a nossa vida. Então, por favor, dê uma provocada de leve no seu vizinho e diz para ele assim: aceite a ideia de perdoar. Aceite a ideia de perdoar. Agora, qual é o poder que o perdão exerce na minha vida? Eu disse aqui terça-feira passada, primeiro, o perdão salva. E aí eu trouxe o próprio Jesus como referência, porque é o seu perdão que nos permite esperança de salvação e de vida eterna. E dentro dessa perspectiva, eu mencionei aqui terça-feira que Jesus não esperou que os seus algozes lhe pedissem perdão. Na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o seu ato de perdoar pode salvar a vida de alguém. Aprenda a perdoar, seja perdoador. A Bíblia diz que quando você perdoa, quando você pratica amor sobre a vida daquele que te aborrece, sobre a vida daquele que te faz o mal, você amontoa brasas de fogo sobre a sua cabeça. A expressão literal ali é colocar um travesseiro de brasas. Imagina quem conseguiria dormir com a cabeça em cima de um travesseiro de brasas. Então, se alguém te feriu, oferece um travesseiro de brasas. Eu lembro agora de um casal de irmãos que era muito perseguido por um vizinho, por uma vizinha, e o vizinho perturbava muito, incomodava muito, infernizava bastante. E um dia, no Natal, o vizinho mandou uma panela para eles com alguma substância dentro. E eles imaginaram que o vizinho era Natal, de repente tinha mandado um prato de comida para estabelecer paz, para romper com a barreira e a dificuldade. Quando eles abriram a panela, dentro da panela havia fezes de cavalo, de gado. O vizinho estava provocando em pleno Natal. A esposa
lavou a panela, bem lavada, pegou uma macarronada suculenta, colocou dentro e devolveu. E em cima colocou um bilhete: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: o que você está dando? O que você está dando? Porque cada um dá o que tem. Então o perdão salva. Eu disse aqui terça-feira passada que o perdão nos assemelha a Cristo. E é interessante que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim, 3, versículo de número 12 e 13: suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros. Lá aos Gálatas, Paulo diz que os mais fortes devem levar as cargas dos mais fracos. Então, normalmente, quando alguém derrama em cima de você um montão de lenha, de problema, de desabafo, de ataque, é porque se alguém não está aguentando mais carregar a sua carga, encontrou você no caminho, jogou no teu colo. Seja forte em Deus, seja forte em Cristo, resista à carga e receba galardão por ter reagido à semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu já contei para vocês que um dia eu passei numa lavanderia da cidade, onde eu havia deixado uns ternos meus para lavar. Eu não fui buscar os ternos, eu estava passando por acaso. Lembrei, quis aproveitar porque era no centro da cidade e o trânsito, o estacionamento desde muito tempo é muito ruim. Então eu parei o carro, achei uma vaga, parei, cheguei para o vendedor, para o atendente do balcão, falei: olha, eu tenho uns ternos aqui, não lembro quantos, não vim buscar, fui bem específico, não vim buscar, eu estava de passagem, portanto eu não trouxe o comprovante. Não sei se você poderia me entregar com o meu nome e o número do meu RG. Ele disse assim: espere um momento que eu vou conversar com o gerente. E ele foi conversar com o gerente, só que o gerente estava numa sala à frente e tinha uma vidraça bem grande, voltada para o balcão. Quando ele terminou de falar com o gerente, eu vi, quando o gerente deu um tapão na mesa e veio fervendo. E quando ele chegou no balcão, ele chegou gritando: você não pode fazer isso comigo, porque você tem que trazer o comprovante. Eu disse: amigo, calma, eu não vim buscar. Se você disser que não me entrega, você tem total razão, você está protegendo o meu patrimônio. Senão um malandro chega aqui e leva meu terno embora. Eu concordo com você. E ele gritando, e eu disse: ei, eu concordo com você, você tem razão. Ele disse, teve um momento que ele entendeu o que eu estava dizendo, que ele parou e fez assim: você concorda comigo? Eu disse: claro, você está me protegendo. Ele deu um tapa na mesa, no balcão, e disse: eu não acredito. Ou seja, o que ele precisava era brigar. E eu fui o cliente que chegou com a sacola maior para levar o desabafo dele para casa. Então você precisa ter habilidade para suportar a carga do mais fraco. Coloca a mão no peito assim e diga comigo assim: Jesus, me ajuda, porque tem dia que eu tenho vontade de soltar os pitbulls, tudinho. Pede graça, respira, se assemelhe a Jesus, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, seja parecido com Ele. Dá para dizer amém? Terceiro lugar, eu falei aqui terça-feira passada que o perdão se multiplica. E isso aqui é grave, porque Jesus diz
que aquele que não perdoar aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não lhe perdoará. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Levanta-se a mão. Da sua salvação em Deus, em Cristo Jesus. Ok, muito bem. Se você odeia alguém, Jesus está dizendo que a sua salvação está em questão. Deu para entender, não? Deu para entender? Se você não perdoou aquela pessoa, a sua salvação está posta em xeque. Você vai permitir isso? Libere sua alma. Mas vamos lá, quarto lugar. O perdão gera amor. O perdão gera amor. Lucas 7. Tem um episódio muito interessante, porque Jesus vai para um jantar na casa de um fariseu. Os fariseus era um grupo religioso, um movimento religioso muito forte em Israel nos dias de Jesus. Eles não eram apenas religiosos, eles também eram a classe dominante de Israel nos dias de Jesus, porque o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal de Israel, composto de 70 homens, os membros do Sinédrio eram membros também dos fariseus, eles eram fariseus. E a Bíblia diz que Jesus vai a um jantar na casa desse camarada. E quando eles se assentam, não à mesa, porque o jantar não era servido na mesa, o jantar era meio que servido no chão. Eles se assentavam mais ou menos assim, com o tecido posto à frente, e se serviam sentados. A outra opção de se assentar era mais ou menos assim, era um jeito mais educado para não colocar os pés diante da mesa. Tudo indica que Jesus estava assentado assim, quando uma mulher, que a Bíblia chama de mulher pecadora, se aproxima de Jesus, ajoelha-se aos seus pés, começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxuga os pés do mestre com os cabelos e beija os pés de Jesus. E pelo relato de Lucas, essa ação foi repetitiva. Ela fica lá, chora, seca os pés de Jesus com os cabelos e beija. Aquilo, à luz do texto bíblico, é um ato de adoração, porque prostrar e beijar os pés é proskeneo, a expressão literal para adorar. Prostrar-se aos pés e beijar. Então a mulher está beijando os pés de Jesus, e de repente o fariseu, anfitrião, pensou consigo: eu não deveria ter oferecido um jantar para esse homem. Ele não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que esta mulher que está beijando os seus pés é uma pecadora. Jesus percebe o pensamento do anfitrião e diz assim: Simão, um homem devia a outro 100 denários, e o outro devia 1000 denários, e o credor perdoou a ambos. Qual dos dois devedores perdoados lhe amará mais? Simão respondeu: certamente, o que lhe amará mais é aquele que mais foi perdoado. Versículo 36 a seguir: lhe amará mais aquele que foi mais perdoado. Jesus então diz assim: eu entrei na tua casa e tu não me lavaste os pés. Versículo 47: mas esta mulher lava-me os pés com as suas lágrimas.
Tu não me oferecestes uma toalha para secar-me os pés. Jesus está falando de uma lei de protocolo, porque quando a visita chegava, o dono da casa dispunha de um servo para lavar-lhe os pés e secar-lhe da poeira da viagem. Oferecia conforto. Aí ele diz: você não me deu uma toalha, mas ela seca os meus pés com os seus cabelos e os beija. Por que os beija? Porque tu não me saudaste com o ósculo. Porque Simão não saudou Jesus com o ósculo? Porque Simão era fariseu. Jesus é o grande pregador contra o farisaísmo. Então Simão não estava oferecendo um jantar por amor. Simão estava apenas querendo cumprir um protocolo qualquer e fingir uma aproximação. Aí Jesus diz: mas essa mulher beija-me os pés. Pelo que eu te digo, que perdoados são os seus pecados. Porque aquele que mais é perdoado, mais te amará. Jesus está dizendo para Simão o seguinte: essa mulher me ama mais do que você, porque você acha que não precisa de perdão. Então, como você acha que não precisa de perdão, você não me ofereceu nem água para lavar os pés, nem toalha para secá-los, nem me saudou com ósculo ao pescoço. Mas essa mulher, porque está sendo perdoada, me ama ao ponto de lavar-me os pés com lágrimas, enxugar com os cabelos e beijar-me os pés. Jesus está ensinando que quando você libera perdão, você dá uma lição de amor. Quando você libera perdão, você está semeando amor no coração da outra pessoa. Você está nutrindo a outra pessoa de amor. Apesar de ferido, apesar de magoado, você está exercendo amor. Um jovem chegou para mim um dia e disse assim: Deus me livre de ser pastor como o senhor. Eu disse: por quê? Ele disse: é muita tribulação, muita perseguição, calúnia uma atrás da outra. Eu acho que o senhor não deve ser são não, suportar tudo isso. Aí eu perguntei para ele: você quer ser o quê? Não, vamos fazer o seguinte: seja médico. Seja médico, dá dinheiro. Falei assim: dá dinheiro, seja médico. Aí a pessoa que, o médico, teu colega que vai tomar o teu plantão, resolveu ficar no carnaval e não veio. E você não pode abandonar o posto vazio, vai ter que ficar lá mais 2, 3 dias cobrindo o plantão, porque a pessoa responsável não veio. O diretor do hospital, por alguma razão, não gostou muito de você e começa a te marcar. O paciente vem a falecer no teu plantão e a família decidiu que a culpa é tua, que cometeu erro médico ou negligência. Você acha que é leve? Ah não, ser médico não, seja advogado. Aí, como advogado, o teu concorrente constrói uma peça e argumentos diante do juiz e do júri, que foi tão mais bem construída que a tua, que te humilhou. Ou então o juiz não vai com a tua cara e dá uma travada no teu processo. Ou você ganhou a causa e ganhou muito dinheiro por causa daquela causa, e os teus colegas advogados ficaram chateados porque eles não estão ganhando causas tão grandes e você ganhou uma. Não serve advogar? Ok, seja empresário. Aí o funcionário não vem trabalhar, não avisa, te deixa com o posto aberto e amanhã traz um atestado forjado. Pede demissão, você paga tudo e depois que paga tudo ele te aciona no Ministério de Trabalho. Aí você tem que ir responder uma ação depois de ter pago tudo. O que é que você quer ser? Decida. Ele disse: eu não estou entendendo. Eu disse: eu quero que você entenda que em qualquer atividade que você resolver desenvolver,
você precisará de resiliência e capacidade de perdoar as pessoas que te atingem. Caso contrário, vai para o deserto, onde não tem ninguém, porque só quem vai te ferir são os escorpiões, as serpentes e o calor do sol. Dá para tu? Não. Então fica aqui perto de mim, que provavelmente eu vou pisar no teu pé, provavelmente eu vou te ferir, os nossos ombros vão se bater no corredor, mas quando você adoecer, eu vou esquecer que você pisou no meu pé e vou cuidar de você. Quando você tiver uma luta, eu vou orar contigo. Por quê? Porque apesar das lutas que nós temos, o amor que nos une é mais ardente do que as barreiras que nos separam. Dá para dizer amém? Então, quando você ama, você gera amor. Quando você perdoa, você gera amor. Hoje eu vi uma frase que diz assim: fulano escreveu lá, eu te odeio. O outro respondeu, odiar é uma palavra muito pesada. O fulano respondeu, amar também. E as pessoas estão usando como se não fosse nada. Então quando eu digo eu te amo, eu estou usando uma expressão que tem um poder violento. Só que presta atenção, amar não é o que eu digo, amar é o que eu faço. E o pior é que a cultura ocidental romantizou o amor. E quando eu romantizo o amor, eu penso que amar é dar flores. Eu penso que amar é falar eu te amo, chega a ser amanteigado. Eu te amo. As pessoas aprendem a falar eu te amo em inglês, em francês para parecer mais romântico, em italiano para parecer mais fervoroso, mas na prática, quando elas precisam provar amor com perdão, o amor falha. Por quê? Porque eu amo você, assim como eu amo chocolate, assim como eu amo o meu carro, assim como eu amo o meu gato, assim como eu amo a minha casa. E na verdade o amor é a expressão manifestada pela atitude de oferecer perdão, socorro, tolerância, compreensão, respeito. Isso é amor. Um dia o Senhor me disse um negócio, eu estava numa batalha com Deus, eu estava argumentando com Deus com muita inteligência, e o Senhor me disse assim: Josué, quem ama, deixa ir. Então, aprisionar não é amar. Amar é dar ao outro o direito de ser. Quando eu perdoo, eu estou exercendo amor e multiplicando amor. Coloque de novo a mão no coração e diga assim: Senhor, me ajuda, porque às vezes não consigo. Vamos lá. O poder do perdão. O perdão torna o teu culto aceitável. O perdão torna o teu culto aceitável. Deixa eu ler primeiro o texto de Mateus capítulo de número 5, e depois eu falo um pouquinho sobre esse assunto, versículo 23 a 25. Jesus diz assim: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai primeiro e te reconcilia com o teu irmão. Depois vem e oferece a tua oferta. E concilia-te depressa com o teu adversário.
enquanto estás no caminho, para que ele não te denuncie ao juiz e te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Quando vieres trazer o teu culto, se te lembrares que tens algo, que o teu irmão tem algo contra ti, interessante, Jesus não diz, se você se lembrar que você tem algo contra teu irmão, é se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você. Deixa a tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te com o teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Olha para mim, a gente faz isso? Às vezes vem brigando no carro, de casa para a igreja, e entra com um bico desse tamanho. É culto de quê? Culto de quê? Conheço situações de gente que nem se comunica, nem bom dia, mora na mesma casa, tá? Mas nem bom dia. Mas quando chega na igreja, entra de mãos dadas para vender fachada. Para vender imagem. A questão não é aí, a questão é: o meu culto está chegando diante de Deus? Pastor, por que eu estou na igreja desde que ela foi fundada e nada muda na minha vida? Por que será? Deus está falando com alguém? Pastor, por que será que o poder cai e eu não sinto nada? É porque eu sou mais racional do que os outros? Seu coração está entulhado de coisas que impedem o Espírito Santo aceitar teu culto. Não perca a viagem para a igreja, não perca seu tempo de vida e fé. Já que é para servir a Deus, tire todos os obstáculos. Já que é para servir a Deus, tire todas as cercas e diga: eu vou servir a Deus em plenitude e nada vai bloquear a minha comunhão com o céu. Aleluia! Por que será que o culto às vezes é pesado? É cansaço? Todo mundo cansou no mesmo dia? É porque quando o corpo está doente, a igreja é um corpo. Se eu estivesse agora calçado com o sapato e um dedo ferido, não estaria doendo apenas o dedo, todo o meu corpo estaria dolorido. Se a igreja é um corpo, quando há ferida em um dos membros do corpo, todo o corpo percebe. Então não pensa que você ferido não atinge todo o corpo, porque você é corpo. Não pense que você em guerra, carregado de ódio e de amargura, não influencia espiritualmente, porque nós somos corpo. Então nós precisamos ser curados. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos viver a experiência de uma alma saudável. O salmista disse um dia: tira a minha alma da prisão. Porque o ódio, a amargura, o ressentimento te mantém aprisionado. E a proposta de Deus para mim e para você é que sejamos livres, curados. Ei, tem bênçãos retidas porque o coração está preso. Há bênçãos que Deus quer colocar em sua mão, que o seu coração não pode estar marcando ninguém, senão você vai usar o instrumento que Deus te deu como milagre para atingir alguém que um dia te fez mal. Então o Senhor está esperando seu coração perdoar.
Vou terminar. Quinto, sexto lugar, o perdão nos tira do cativeiro. Vou repetir, o perdão nos tira do cativeiro. Mateus 18, versículo 23 ao versículo de número 35. Jesus diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Segura lá. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então o seu servo, aquele servo prostrando, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Diga comigo: o perdão me liberta. Saindo, porém, aquele servo, versículo 28, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia 10.000 e foi perdoado. Agora ele encontrou alguém que lhe deve 100, e lançando mão dele, o enforcava, dizendo: paga o que me deves. Então aquele conservo, prostrando a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes foi levá-lo à prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Precisa explicar o texto, sim ou não? Você foi mais perdoado do que precisa perdoar. Você foi mais perdoado do que é desafiado a perdoar. Deus perdoou a nós mais do que nós precisamos perdoar ao próximo. Significa dizer que eu, que tive uma dívida de 10.000 denários perdoada, posso perdoar alguém que me deve apenas 100 denários. Significa dizer que eu, que tive os meus pecados perdoados para a eternidade, posso perdoar aquele que me fere numa vida que é passageira, temporária e transitória. O perdão liberta você da prisão. O perdão te tira do cativeiro. Eu lembro, Benihim conta que ele foi orar por uma mulher possessa de demônios. E alguém disse para ele: todos os grandes evangelistas que vêm aqui oram por essa mulher e ela nunca é liberta. E quando ele estava orando e repreendendo o demônio na vida daquela mulher, o Espírito Santo falou com ele: ela não será liberta enquanto ela não decidir perdoar a irmã dela. E ele esperou que ela se recompusesse e perguntou para ela: como está o seu relacionamento com a sua irmã? E aí ela confessou que era inimiga da irmã dela desde a juventude, por causa de uma briga, por conta de um namorado que ela tinha, e que o namorado passou a namorar com a irmã dela, e ela se sentiu traída duplamente, e nunca perdoou a irmã. A mágoa
água abriu uma brecha para o diabo se apoderar dela e estabelecer uma opressão. Eu fui orar por um homem certa feita, câncer, estado terminal, pastor. E quando eu cheguei, eu estava chegando de viagem, e alguém me disse: pastor, vem cá orar, porque Deus falou que quando o senhor orar, ele vai ser curado. Eu estava chegando quase meia-noite de viagem, e fui direto para lá. Se quando eu orar o camarada vai ser curado, eu não posso deixar ele mais uma noite doente, é covardia. Quando eu cheguei na casa, a mãe dele disse assim: pastor, todo mundo que vem usar, Deus revela que ele vai ser curado e vai voltar para o altar e vai profetizar, e Deus vai usar muito. E agora o Senhor falou que se o senhor orar por ele, ele vai ser curado e vai confirmar todas as profecias. Eu entrei no quarto, e quando eu cheguei à beira da cama e comecei a orar, na hora o Espírito Santo me disse: eu não vou curá-lo, ele vai morrer. Aí eu mudei a oração, e eu fiquei assim: Senhor, faz a tua vontade, guarda o teu servo. Se houver alguma coisa na sua vida que o impede de desfrutar da tua comunhão, trabalha. A mãe dele, experiente, cristã de muitos anos, uma senhora de quase 80 anos, percebeu que a minha oração mudou. Quando eu parei de orar, ela disse assim: o senhor não orou por cura. Eu disse: a senhora me dá licença para eu ficar só com ele? Ela disse: ele é meu filho, tudo que acontecer com ele eu posso saber. Eu disse: eu sei, mas tem algo que é entre Deus e ele, e eu gostaria que a senhora só soubesse depois. A senhora sai só um pouquinho. Quando ela saiu, eu perguntei para ele: querido, qual é o obstáculo que impede o Senhor te levar para a glória? Porque ele me disse que não vai te curar. Ele me disse que você vai morrer. E ele me disse que ainda não te levou porque tem uma coisa que atrapalha a tua salvação. As lágrimas correram. Ele disse: pastor, eu sei que Deus não vai me curar. Ele também falou comigo. Eu sou inimigo da minha irmã há 18 anos. Ela mora em outro estado e há 18 anos nós não damos uma palavra um com o outro. Pastor, eu disse para ele: ligue para sua irmã, mande ela vir, se retrate. Assim que isso for corrigido, o senhor vai descansar da dor, do sofrimento, e vai adentrar no paraíso de Deus. Eu mandei a mãe entrar e disse à família: precisa haver reconciliação. Telefonaram para a irmã dele na madrugada. Ela embarcou na capital onde morava no mesmo dia pela manhã e chegou por volta no início da tarde em Feira de Santana. Se reconciliaram, houve festa. O parente dele que havia me pedido oração me escreveu e disse: pastor, há uma festa na minha casa, há um avivamento, houve uma reconciliação extraordinária. Eu disse: aleluia, glória a Deus. Terça-feira à noite eu saí do culto da nossa igreja e fui para casa. 1h da manhã chegou uma mensagem: pastor, o meu tio descansou na eternidade. A barreira era a falta de perdão. Não, eu não estou dizendo perdoe para morrer. Eu estou dizendo perdoe para que o sofrimento cesse. Perdoe para que o milagre aconteça. Perdoe para que haja cura. Perdoe para que haja restauração. Perdoe para que essa sequência de tragédias pontuais na sua vida acabem.
Todo dia acontece uma tragédia na sua história, na sua família, na sua casa. Todo período X tem um acontecimento terrível, pastor. Eu não sei o que é. Tem uma brecha. Nem gosto dessa expressão, mas foi a que veio. Tem uma lacuna, tem uma legalidade. Tem algo que o diabo está encontrando como oportunidade para estragar sua casa e sua vida. Eu não estou pregando sobre esse assunto à toa. O Senhor quer libertar sua família da prisão. O Senhor quer libertar sua casa da prisão. O Senhor quer libertar você da prisão. Aleluia. O perdão quebra a prisão. Preciso parar. O perdão rompe a algema. Já foi embora, já morreu. Pastor, se a pessoa já morreu, como é que eu perdoo? Como é que eu digo? O que eu faço para comunicar o perdão? Vai diante de Deus. Senhor, eu não tenho como mais pedir perdão à pessoa, ou como perdoá-la, mas diante do teu altar, eu determino que a minha alma está livre desta dor, está livre desta mágoa. Tenho me encontrado com filhos que não prosperam, porque não conseguem perdoar o pai ou a mãe. Tenho encontrado empresário que não consegue dar certo nos seus negócios, porque ele não quer prosperar por causa de uma bênção, ele quer prosperar para provar para para provar para o antigo sócio que ele consegue. Isso é expressão de mágoa. Destrava a tua vida nesta noite. Destrava a tua alma nesta noite. Ei, Deus, pelo Espírito Santo, eu sou apenas o canal que Ele está utilizando esta noite para dizer para você que Ele está diante da gaiola emocional que te aprisiona, e Ele já colocou a mão no trinco para abrir a porta, e você vai sair livre, restaurado, restaurada, porque o ódio, a amargura e o ressentimento não vão te algemar mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu terminar, eu não vou comentar os 2 itens que faltam, vou apenas citar e você anota e lê em casa. A prisão desencadeia prosperidade espiritual em nossa vida. O perdão desencadeia prosperidade espiritual para a nossa vida. Você quer crescer espiritualmente? Quer sentir Deus usar você? Quer ver o teu ministério expandir? Pastor, por que o meu ministério não expande? Porque eu não cresço. Porque Deus não quer que você cresça empenado. Ah, pastor, mas como fulano que tem a vida assim, assim, assim cresceu? Esse é seu problema. Você está tão magoado que você fica olhando a vida de quem cresceu sem se consertar. E a Bíblia diz assim: não tenhais inveja daqueles que praticam a malignidade, nem te assemelhes a eles. A Bíblia diz assim: bem-aventurado é o varão a quem Deus corrige. Se Deus te corrigiu para depois você crescer, agradeça, porque se você crescesse mal afrojado, empenado, torto, empenado, você iria chegar ao final sem chance nenhuma.
quando Deus te trava, te leva para a bigorna, te trata na casa do oleiro, te leva para o ferreiro para consertar a tua vida, para depois você crescer. Ele está dizendo: você vai até o fim, você não vai parar no meio do caminho. Há um crescimento espiritual reservado para você. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus, ninguém se prive. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O escritor está dizendo que quando você deixa a raiz de amargura brotar no coração, você se priva da graça de Deus. Você se priva do que Deus tem para a sua vida. Você mudou de igreja, e da igreja que você saiu, você deixou inimizades, brigou com o pastor, brigou com o ministério, brigou com a mulher do pastor, brigou com o líder de jovens, brigou com o líder de senhora, não sei. Conserta isso. Não importa quantas igrejas você vai rodar, se você não consertar esse negócio, sua vida espiritual não prospera. Você vai ficar mudando de igreja de ano em ano, e em toda igreja que você chegar, você vai encontrar uma razão para sair de lá. Por quê? Porque o problema não está na igreja, o problema está naquilo que você trouxe no coração, magoado, ferido e amargurado. O perdão desencadeia bênçãos espirituais para a sua vida. Quando você perdoar, você vai crescer espiritualmente. Sua vida vai dar Já recebemos aqui obreiros que vieram de outros ministérios, feridos, e o primeiro passo que a gente sentou e tratou foi: vamos curar as feridas, vamos consertar o que ficou para trás, vamos alinhar. Não deixe uma porta aberta para o diabo continuar investindo contra você. A graça de Deus está liberada sobre a sua vida. Cresça. Há uma unção para você, e a falta de perdão pode estar detendo essa liberação da autoridade de Deus na sua vida. Ai, como eu tenho encontrado pastores magoados e feridos, aturdidos, que não conseguem perdoar a igreja que lhe traiu, a igreja que lhe feriu, a igreja que dividiu, o obreiro que causou o problema tal. Não tem jeito, meu amado, ainda que seja amargo perdoar, não perdoar é intragável. Há uma prosperidade espiritual de Deus para você. E essa prosperidade espiritual depende do perdão. Perdoe. Perdoe. Eu vou concluir dizendo que o perdão vai desencadear sobre a sua vida uma prosperidade material. Falta de perdão retém bênçãos materiais. Imagine que José chega no Egito escravo, mas a sua disposição de perdoar lhe livra. José não fica preso na masmorra. Ele tem que perdoar seus irmãos que lhe vendem. Ele tem que perdoar o próprio Potifar que lhe compra como escravo. Ele tem que perdoar a mulher de Potifar que o caluniou. Ele
tem que perdoar o copeiro, colega de cela, que esqueceu dele quando voltou para a sala do rei. Ele tem que perdoar todo dia, mas à medida que ele perdoa, ele sobe. Cada perdão que José libera, ele ganha um degrau. Até o dia que o governador, que o rei olha para ele e diz: somente quando eu estiver no trono serei maior do que tu. Tu és o primeiro ministro do império e eu coloco sobre ti o meu anel, a minha autoridade. Presta atenção, o perdão te promove. No dia que o pai de José morre, os irmãos conversam no capítulo 50 e dizem: o que será de nós? José vai se vingar de nós, agora que nosso pai morreu. José os chama e diz: vocês não entenderam, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quem sou eu para não lhes perdoar? Gênesis 26. Estou agilizando. Abimeleque vai lá e enterra os poços de Isaac. Depois você ouve essa mensagem lá: cavadores de poços. Ele entulha os poços de Isaac e diz para Isaac: vai embora, porque a terra é nossa. Ei, o poço era de Isaac. Foi Abraão quem cavou, foi Abraão quem deu. E quando Abraão morre, a herança de Isaac é um poço no deserto. Isso vale mais do que ouro. Isaac foi embora, saiu no prejuízo, chegou na região de Gerar, no deserto, cavou outro poço. Os pastores de Gerar vieram e disseram: a terra é nossa, então o poço é nosso, vai embora. Ei, o poço era dele, ele cavou. Eu até aceito perder um poço, mas dois. José deixou o poço e foi embora. Isaac, para mais dentro do deserto. Chegou lá, cavou outro poço e deu água de novo. Aqui o Senhor me fez prosperar, ele diz. Os pastores de Gerar chegam e dizem: você está muito perto da gente, nós vamos entulhar teu poço, vamos jogar pedra no teu poço, e você vai embora, porque aqui perto você não serve. Ei, eu perco um, e o meu nível de tolerância até aceita perder dois, mas três. Para começar, Isaac não precisava ter medo deles. A Bíblia diz que Isaac havia se tornado mais poderoso do que eles. Então ele podia brigar e dizer: meu poço não, vaza. Ele deixa e vai embora. E chega lá na frente, cava outro poço. Mas aí a Bíblia diz que agora o quarto poço não deu água. E a Bíblia diz em Gênesis 26 que todo dia os servos de Isaac chegam para ele e dizem assim: Senhor, não encontramos água. E o texto retrata que Isaac já estava ficando pesado, cansado, preocupado por causa do rebanho. Aí Isaac usa de uma estratégia extraordinária. Ele mandou chamar Abimeleque. Por que ele mandou chamar? Porque Abimeleque foi quem roubou o primeiro poço. Ei, aquele perdão que você não deu desencadeou todas as outras sequelas da sua vida. Abriu um lugar para o diabo trazer reação em cadeia. Então, o que Isaac fez? Foi resolver na origem. Foi resolver onde aconteceu o problema. Você quer ser curado? Trate do problema na origem. Quando tinha água salobra e chegaram para Eliseu dizendo: a água é salobra e ninguém pode beber, Eliseu disse: me dá sal. E quando deram sal, Eliseu falou: me diga onde é a nascente. A água era salobra em todo o leito. Eliseu não jogou sal no leito, ele foi jogar na nascente. Por quê? Porque o problema tem que ser resolvido na nascente. Não crie
soluções paliativas. Camarada chegou para Eliseu e disse: o machado caiu. E o machado era emprestado. Eliseu diz: me diga onde o machado caiu. E ele jogou o galho de árvore no lugar que o machado caiu. Por quê? Porque você não resolve o problema aqui se ele aconteceu lá. Às vezes é preciso voltar para resolver o problema na origem. Isaac mandou chamar Abimeleque, a primeira mágoa, o primeiro poço roubado. Por quê? Porque ele trouxe Abimeleque amarrado na ponta da nágua do saiote. Você me paga. Enquanto isso, o servo chega e diz: não tem água. Quando Abimeleque chega, a Bíblia diz que Isaac lhe ofereceu banquete. Ei, dá banquete para quem roubou meu poço. Fazer churrasco para quem roubou meu poço. Banquete. Enquanto comiam, a Bíblia diz que Isaac deu presentes para Abimeleque. Você me roubou, mas eu vou te dar presente. Depois que deu presente, a Bíblia diz que Isaac abençoou Abimeleque. E depois que abençoou, o liberou. Diga comigo: mandou chamar, fez banquete, deu presentes, abençoou e liberou. Repete: chamou, banqueteou, presenteou, abençoou, liberou. Abimeleque foi embora. Está escrito: tendo, pois, Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaque e disseram-lhe: Senhor, encontramos água. Calma. Encontramos água, e desta feita são águas vivas. Você não entendeu? Até aqui haviam roubado o poço. Só que água viva, irmão, ali é a nascente de um rio. O que Deus está dizendo a Isaac era: enterraram teu poço até agora, e a mágoa não lhe deu nem poço, mas agora que você perdoou, eu vou te dar rio, porque eu quero ver quem entulha rio, eu quero ver quem fecha rio. Ei, há bênçãos copiosas de Deus para você, que vão chegar quando a sua alma perdoar. Fica de pé, por favor. O Espírito Santo está te dizendo, o Espírito da graça está te dizendo: você está magoado porque perdeu um poço, e eu tenho um rio para te dar. Ei, o que Deus está querendo te dar é muito maior do que aquilo que você perdeu e que está te travando. O perdão vai abrir caminhos de prosperidade para você. Deus vai te dar mais do que você deixou para trás. Você ainda não me entendeu. Eu estou te dizendo que você perdeu um lenço, e Deus vai te dar um lençol. Eu estou te dizendo que você perdeu uma rapadura, e Deus vai te dar um engenho. Eu estou te dizendo que você perdeu um poço, e Deus está abrindo rios, águas vivas para você. O segredo está em perdoar. Perdoe. Perdoe a injustiça sofrida. Perdoe.
Pastor, e o meu prejuízo? Ei, Deus já contabilizou. Mardoqueu era apenas mendigo de favores na porta do palácio, escravo, sem chance. E o primeiro ministro do império Medo-Persa resolve matá-lo. Quem é Mardoqueu perto da força de Amã? Mas no dia que Mardoqueu seria enforcado, na noite anterior, Jeová olhou e disse: Assuero não dorme hoje. Porque quando Deus decide te colocar em posição elevada, Ele tira o sono de quem Ele quiser. E quando Assuero viu que não dava para dormir, ele mandou chamar o escriba, o cronista. Leia as crônicas do rei. E lá se encontrou o episódio quando Mardoqueu livrou o rei de um golpe de estado. Ninguém fez nada por Mardoqueu. Mardoqueu não foi recompensado, não recebeu prêmio, não recebeu salário, não recebeu hora extra. E o rei perguntou: o que se fez a Mardoqueu por esse bem que me trouxe? E alguém disse: nada. E o rei disse: eu vou dormir. De manhã bem cedo, Amã bate na porta do rei para pegar carta de autorização para a execução de Mardoqueu. E o rei acorda com uma ideia: Amã, o que o rei Assuero deve fazer ao homem a quem ele deseja honrar? Amã pensou: eu sou primeiro-ministro do império, quem mais o rei desejaria honrar senão eu? Então, majestade, o homem a quem o rei deseja honrar deve ser vestido de veste real. A coroa do rei deve ser posta na sua cabeça. Ele deve ser colocado no cavalo do rei, adornado para o rei. E um dos príncipes do império deve sair puxando o cavalo pelas rédeas nas principais ruas da capital, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assuero disse: gostei da ideia, gostei da ideia. Chama Mardoqueu lá na porta, coloca a veste real nele, coloca o diadema do rei na cabeça dele. Vai lá no Aras e pega o cavalo do rei, e você mesmo adorna o cavalo real. Coloca Mardoqueu sentado nele, e aproveita que tu já está aqui, e tu mesmo sai puxando o cavalo pelas ruas e dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ei, se é a injustiça sofrida que está dificultando o seu perdão, eu estou lhe dizendo: não contabilize a injustiça padecida, porque Deus já contabilizou, e na madrugada certa Ele vai chamar alguém para ler as crônicas. Você vai ser honrado, você vai ser honrada, não porque você precisa de ninguém lhe bajulando, não porque você precisa de alguém humilhado aos seus pés. Você vai ser honrado porque quando você perdoa, você entende que a honra não é quem te feriu se humilhar, a honra é Deus te exaltar.